Bem, bom dia a todos. Um grande privilégio estar aqui nessa Brasil Conference. Acho que minha primeira vez foi em 2016 ou 2017, mas é sempre um prazer vir aqui ter essa oportunidade de ter esse intercâmbio de ideias. Cumprimentar aqui da mesa, a Nina, o ministro, o Sen. Um grande prazer. Bem, esse é um tema polêmico, que leva muito debate. E um dos pontos é saber se nós estamos diante de um fenômeno absolutamente novo, as mídias sociais, as redes sociais e as vantagens e os riscos que elas oferecem, ou se estamos diante de um problema antigo com roupagem nova. Eu me recordava esses dias do livro e do filme, vários devem ter assistido aqui, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. E, se vocês forem se lembrar, a história é um conto policial, de certa maneira, romance policial, passa-se num mosteiro, e no qual são guardados livros antigos, textos antigos, escritores gregos, e alguns monges resolvem começar a traduzir aquilo, a compilar aquilo, para que aquela informação fosse disseminada. Mas existia dentro do monastério aqueles que não queriam que aquela informação fosse repassada, porque tinham medo do potencial disruptivo da informação. E aí, peço desculpas pelo spoiler, para quem não viu o filme ou leu o livro, mas é antigo, a meu favor isso, se envenenavam as páginas do livro, para que todos aqueles que acessassem, e na época se lambia o dedo para virar a página, isso vai acabar, né, com a questão do livro digital, ninguém vai ficar lambendo o celular, mas, e assim se matavam aquelas pessoas que tinham acesso aos livros. Quando teve a invenção da imprensa por Gutenberg, também houve uma grande apreensão pela potencialidade ali envolvida da disseminação do conhecimento. E a própria impressão da Bíblia era questionada, porque as pessoas iam começar a ter direto acesso às Escrituras, aos textos sagrados. E aí aquela interpretação que até então existia da igreja em relação aos textos sagrados, ela poderia ser prejudicada. Muita gente foi contra, um pouco ali adiante, que os textos da Bíblia fossem traduzidos do latim ou do grego para as línguas nacionais. Muita polêmica quando houve a tradução para o inglês da Bíblia ou tradução para o alemão da Bíblia, porque havia medo do dissenso, a informação se disseminar. E, de fato, nós, se formos olhar retrospectivamente, aquele acesso à informação resultou nas guerras religiosas dos séculos XVI, XVII na Europa, que trouxe muita dor e sofrimento, mas representaram a possibilidade das pessoas comungarem as suas próprias crenças, de terem acesso ali à informação. Veja que são tecnologias diferentes que surgiram à sua época e que acabaram tendo esse efeito disruptivo. No fundo, a liberdade de informação e a liberdade de expressão e o acesso à informação sempre tem um caráter de potencial disrupção, porque muitas vezes eles afetam o status quo ali estabelecido. E sempre foi objeto de preocupação que essa liberdade seja protegida e, nos momentos de tensão, se discuta quais são os limites que se pode chegar. Aqui mesmo nos Estados Unidos, nós podemos citar o Sedition Act de 1798, que foi aprovado na época ali, inicial ainda da Revolução Americana, da independência americana, e que se tentou censurar os adversários políticos. A mesma coisa em 1918, com o novo Sedition Act, na época da guerra. E aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte sempre teve uma jurisprudência muito firme em relação a coibir essas tentativas de cerceamento da liberdade de expressão, estabelecendo parâmetros, mas tomando muito cuidado. Então dá para citar o caso Abrams versus Estados Unidos, no qual tem o famoso voto lá do juiz Oliver Wendell Holmes. Nós temos Brandenburg versus Ohio, que abrange também a discussão sobre o discurso de ódio e a incitação, ao ódio, com a ponderação de que apenas poderia ser cerceado se a incitação levasse a uma ação ilegal iminente. Bem,
indo para a nossa realidade atual. As redes sociais, as mídias sociais, potencializaram a expressão e potencializaram o acesso à informação, o intercâmbio de ideias. E esse potencial delas é extremamente positivo. Eu me preocupo muitas vezes quando nós discutimos essas questões atualmente e tratamos isso como um mal, como se isso fosse um perigo para a democracia. É claro que o mau uso e a desinformação, a incitação à violência, ameaças, nunca são aceitáveis, seja fora das redes ou dentro das redes. Mas nós não podemos vilificar esse importante instrumento que pode, sim, potencializar a liberdade de expressão, como potencializou a liberdade de expressão e o acesso à informação. Por isso, qualquer regulação tem que ser muito cuidadosa. Hoje se discute no Brasil muito profundamente essa questão. Existe uma lei que foi aprovada no Senado, um projeto de lei que foi aprovado no Senado e está na Câmara para ser debatido. O governo federal acabou de encaminhar um projeto. Eu não conheço profundamente o projeto, mas vejo ali aspectos que geram alguma preocupação. Por exemplo, o artigo 6º do projeto, e aqui até me permite uma rápida leitura, não tem como lê-lo inteiro, mas há uma referência aqui. Os termos e políticas de uso quanto à publicidade de plataforma devem informar regras específicas sobre, parágrafo 1º, devem ser vedadas a publicidade de aplicação e impulsionamento de conteúdos manifestamente ilegais, que violem os direitos fundamentais previstos na Constituição da República, legislação nacional e nos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Só aqui já tem um manancial enorme de dúvidas interpretativas. O que venha bem a ser os publicidade que viole os direitos fundamentais previstos na Constituição da República? Lembrando que nós temos um manancial enorme de direitos fundamentais. Tem outros dispositivos aqui absolutamente também controvertidos. O ponto é que qualquer regulação que cerceie a liberdade de informação e expressão dentro das redes tem que ter uma delimitação legislativa muito precisa. Senão o risco para que nós possamos enveredar para uma censura, e sempre, e aqui vamos dizer, o poder tende a muitas vezes se corromper e a buscar censurar o pensamento divergente. Se nós não tivermos uma delimitação legal muito precisa, nós incorremos em um grande risco de que essa regulação seja usada, eventualmente, contra adversários políticos ou para suprimir o dissenso. Isso é válido, seja para esse governo ou para qualquer outro governo. Também nesse projeto, no final, embora preveja-se lá uma autorregulação por parte das plataformas, há a previsão de que o Poder Executivo poderá criar uma autoridade autônoma de supervisão. Mas não há nenhuma delineação de como será esse órgão, quem comporá esse órgão, apenas a referência de que o Poder Executivo pode criá-lo. Claro que isso ainda vai ser debate dentro do parlamento, mas, a meu ver, é um grande risco colocar nas mãos do governo, do Poder Executivo, um poder de supervisão que, eventualmente, pode, com base numa lei vaga em relação a determinados termos, resultar em alguma espécie de censura. E podemos lembrar, né, até episódios recentes, que esse governo, o governo anterior era muito criticado por desinformação, por ataques nas redes, e aqui vou deixar muito claro que eu não concordo com qualquer espécie de incitação à violência ou ameaça, seja fora ou dentro das redes, mas esse governo atual também já incorreu em desinformação, em ataques. E não vou entrar aqui em detalhes, mas podemos lembrar os episódios que aconteceram semana passada, inclusive envolvendo falas do presidente da República, inclusive envolvendo também, no caso, a minha pessoa. Igualmente, falas do secretário de comunicação do governo. Não vou entrar aqui nas minúcias, porque não é esse o caso. Mas apenas lembrar que qualquer autoridade está sujeita a cometer esses erros. Daí porque colocar no governo executivo um poder de supervisão sobre as redes, como se fosse uma espécie de mandato em branco, é algo muito arriscado. Então, esse projeto tem que ser debatido,
e tem que ser melhorado muito. Se nós formos realmente fazer uma regulação para reduzir os riscos que as redes sociais oferecem, nós nunca podemos esquecer as virtudes que elas apresentam. E jamais poder admitir que essa regulação seja utilizada por uma espécie de censura política.